meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Com alegria, cumprimento a todos em mais essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Palavra de Deus e poder estudar. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, por cada cuidado especial que Tu tem tido para conosco, nos proporcionando a condição de vida que debaixo da Tua graça nós vivemos hoje. Perdoe, Senhor, onde quer que tenhamos faltado, pecado contra Ti. Perdoe os nossos pecados, de nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sobre a faixa do conflito. Conduza os nossos passos com firmeza no cumprimento da missão que Tu confiastes a cada um de nós, tanto como indivíduos como igreja. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, adorando o Senhor. O verso principal encontra-se em Esdras, capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Bom, de cara aqui estamos vendo que é uma festa religiosa maravilhosa o que está ocorrendo aqui nos dizeres deste verso que acabamos de ler. E quando fala em festa, devemos lembrar que essas dedicações a edifícios públicos, muros, prédios públicos e várias outras dedicações, Davi foi quem estabeleceu esse tipo de costume e de prática. E que Salomão, por sua vez, seguiu à risca, e os demais reis até aqui não foram diferentes. Aqui bem que chegamos no momento em que não tinha mais rei em Israel. Contudo, as dedicações continuaram, com o governador, que era Neemias, e estava promovendo esse evento aqui. E lembrando de um outro detalhe, Neemias era descendente de Davi. E nós vamos ver aqui que coisa mais interessante, as curiosidades que perceberemos dentro desse contexto relacionado com Neemias e Davi, como também com Esdras e Asaf, ambos levitas. E outro detalhe, dentro do contexto aqui que observamos, um coral cantando alternadamente. Então, na realidade, um coral dividido em dois grupos, e em paralelo alternado. E para que isso dê certo, é preciso treino, muito profissionalismo e treino, para que se faça com excelência o que aqui nesse verso está demonstrando que ocorreu com excelência. E isso não é fácil. É muito ensaio para conseguir fazer isso aqui, em se tratando de música, se tratando de instrumentos musicais, de coro vocal, vozes, e uma quantidade enorme, centenas de pessoas compunham esse grande coral, para esse grande e inesquecível louvor que aconteceu na dedicação dos muros da cidade de Jerusalém, quando aconteceu tal evento. Exatamente no ano 457 a.C., 22 de outubro de 457 a.C. A festa de dedicação do templo já tinha ficado no passado 58 anos, exatamente. Foi em 515 a.C. Mas somente aqui, em 457, aconteceu a dedicação dos muros, tanto que essa data se tornou ponto de partida para o entendimento da profecia de Daniel 8,14, se tratando da purificação do santuário celestial. Que daremos mais alguns lampejos sobre isso. E de forma mais profunda, se quiserem, lá no Escatologia,
versão 5. Se vocês assistirem lá, nós aprofundaremos em muitos detalhes desse gênero, o que na lição não dá tempo de trabalhar muitos dos detalhes interessantes relacionados com essa extensão do tema, tratando da profecia do santuário celestial. Dentro desse contexto, temos a certificação de que realmente essa ocasião estava se tratando da dedicação dos muros de Jerusalém que havia sido reconstruído. 22 de outubro de 457 a.C. E aqui podemos observar que os levitas foram especialmente comissionados para esse propósito da música desde os dias de Davi, quando ele habilitou a Asaf a que se fizesse isso, um levita de seus dias. E o próprio Davi, que era músico também, dedicou com muito carinho, com muito amor, a fiscalização, o monitoramento pessoal do desenvolvimento desse tipo de trabalho. Foram dois parceiros que trabalharam de maneira muito bonita, numa parceria para a honra e a glória de Deus. E a mesma coisa estava aqui acontecendo nos dias de Esdras e Neemias, onde Neemias estava procurando seguir esses passos, no sentido de manter a tradição iniciada por Davi, nesse relacionamento se envolvendo com liderança de música, sendo descendente da tribo de Davi, como a parceria com Esdras aqui, que vinha ocupando também a mesma posição que Asaf ocupou nos dias de Davi, Esdras o levita. Interessante notar que, se observarmos aqui em 1 Crônicas, capítulo 25, versos 6 a 8, o coral que Davi e Asaf administravam nos seus dias tinha 258 componentes que os dois coordenavam para a honra e glória de Deus. Irmãos, administrar um coral desse porte aqui não é brincadeira, não. Aqui Esdras e Neemias estavam procurando, evidentemente, remontar essa ideia. E dividiu em dois grupos, e eles saíam fazendo uma procissão por dentro da cidade, pelas ruas da cidade, saíam cantando juntos. A hora que abria, os dois, fazendo cânticos alternados, passavam por aqui e por ali, e depois encontravam novamente em outros pontos da cidade e voltavam para a praça central para concluir esse cenário maravilhoso, que também era intercalado por momentos de toques de trombeta, coisa linda. Era um ensaio muito grande para que tudo isso acontecesse de maneira excelente, como foi o caso que estava aqui ocorrendo. Foi um trabalho de muito esmero, tanto o coral dos dias de Davi e Asaf, quanto dos dias de Esdras e Neemias, mostrando que realmente as coisas que dedicamos a Deus, pela graça de Deus, temos que buscar fazer o melhor que pudermos, que tiver ao nosso alcance, para realmente honrarmos e glorificarmos o nome de Deus com excelência. No terceiro tema, purificação. Aqui em Neemias capítulo 12, verso 30, mostra que nessa dedicação aqui, chegou o ponto da festa em que acontecia a purificação do santuário, do povo e de tudo mais ao que envolvia aquela festa. Exatamente por esse motivo que lá em Daniel 8,14 foi usada essa mesma expressão em se tratando do santuário celestial, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Dentro dessa lição aqui, nós não temos condição de trabalhar com detalhes a profecia em si dos 2.300 anos, ou purificação do santuário celeste. Mas lá no Escatologia, versão 5, na altura da aula 24, 25 em diante, estará trabalhando com esta profecia, com esses detalhes. Vale a pena você ir lá e assistir. Assista a Escatologia todo, comece na aula 1, aula 2 e siga em frente, que são matérias profundas. Aqui então, voltando para Neemias e Esdras, aconteceu então 22 de outubro de 457 a.C. O ato em si da purificação durante essa festa de dedicação
dos muros de Jerusalém. O ato que selou o compromisso que Deus tinha com seu povo e havia anunciado já a Jeremias, que deveria estar acontecendo exatamente há 70 anos após a destruição da cidade, mas infelizmente só foi acontecer 150 anos depois que a cidade havia sido destruída. Porque eles ficaram 70 anos do cativeiro, foram libertos do cativeiro pelo rei Ciro no primeiro decreto, mas a nação toda não quis voltar para sua terra e fazer o que deveria ser feito. Resolveram ficar por lá mais tempo. Um grupo voltou, um grande grupo voltou, mas também não conseguiu levar a missão avante de reconstruir a cidade e os muros. Se dedicaram basicamente na reconstrução do templo e o sufoco que passaram para reconstruir o templo já deram por satisfeito. Que outros que venham e dê sequência no que nós já fizemos. Mais ou menos por aí. Assim tem muitos cristãos hoje na igreja também. Acha que se dá por satisfeito pelo que já fez. Não, já estou cansado, não quero mexer mais com isso, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais nada. Então, arria com a carga, deita com a carga e aí já era, né? Se a vida segue em frente, como ficar parado? Como deixar uma vida de ação? Se a vida é ação. Precisamos refletir muito. Os cansaços, as frustrações que temos, tudo que nós enfrentamos nessa vida, Deus está conosco. Nós estamos vivos porque temos missão para cumprir. E não somos nós quem fazemos, Ele que efetua em nós o querer e o executar. Desde que nos entreguemos a Ele, Ele vai nos conduzir. Mesmo com nossos erros, com nossas fraquezas, com as nossas frustrações, com tudo que temos enfrentado na vida, Ele nos proporcionará a disposição necessária para que em Cristo alcancemos vitória durante o desempenho de nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um devocional interessante que fica aqui dentro desse contexto da lição. Nós temos em 1 João capítulo 1, versos 7 a 9. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Cristo lá no Calvário pagou o preço meu e seu para resgatar a mim e a você e todos aqueles que caíram antes dele e depois dele. Quando ele saiu daqui com êxito na sua missão, ele entrou no santuário celestial e começou um trabalho em meu e seu favor. Ele iniciou nos defendendo, intercedendo por nós, nos preparando para chegar o momento da então purificação. Esse momento da purificação aconteceria quando ele passasse do lugar santo para o lugar santíssimo. Dentro da profecia do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14, do capítulo 9, do verso 20 ao verso 28, nós fecharemos isso aí mais tarde. Lá dentro do escatologia, nós temos condição de aprofundar melhor. Mas, em suma, os 2.300 anos apontados nessa profecia de Daniel nos leva ao ano de 1844, exatamente em 22 de outubro, para que dali em diante Jesus estaria passando no santuário celestial, do lugar santo para o santíssimo, iniciando a purificação desse santuário, que para Israel era um dia de juízo, esse dia de purificação. Então continua sendo. Aqui apenas dava um norte para as atividades divinas reais que aconteceriam no verdadeiro santuário, construído por Deus em 1944. Começou o julgamento investigativo de todas as criaturas que um dia caíram e são alvos do amor de Cristo, onde Ele pagou o preço no Calvário para resgatar. O dia que Ele concluir essa obra, Ele vai dizer: está feito, e vem buscar os seus. E é por isso que eu e você continuamos vivos e com oportunidade de entendermos a palavra de Deus e de ensinarmos a palavra de Deus e de vivermos principalmente. Cristo está buscando purificar os seus escolhidos com a sua graça, com o seu sangue maravilhoso, para em muito breve vir nos buscar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 2 grandes coros de ação de graça. Aqui nós temos a contextualização daquele cântico alternado da abertura da lição,
onde os dois grupos se abriam na cidade, como comentei anteriormente, cantando para a honra e glória de Deus e encantando toda a população e aqueles que assistiam essa linda dedicação feita para a honra e a glória de Deus, o que aconteceu ali naqueles dias do ano 457 a.C. Liderado um grupo por Neemias e outro grupo por Esdras. O que eu acho curioso e interessante dentro desse contexto, lembra que eu comentei que Neemias aqui, que era governador e era o descendente da tribo de Davi, estava fazendo o que Davi fez naquela época. E ele estava liderando um dos grupos que estava contornando a cidade. E o outro grupo estava sendo liderado justamente por Esdras. Quando Davi indicou os levitas para isso, basicamente inspirado em Asaf, nós vimos que ele já teve uma percepção clara de código genético, de que a pessoa que tem afinidade, que tem o dom, como era o caso de Asaf, que a sua descendência seguramente traria pessoas com as mesmas características, ou características parecidas. E assim foi com Davi também. E aqui está a prova disso, que Neemias, um descendente da tribo de Davi, fazendo o mesmo que Davi estava fazendo lá atrás. E aqui outro, levita, Esdras, fazendo o mesmo que Asaf fez lá atrás. Isso é real, irmãos. E o que é importante, não é que pelo fato só dos levitas eram os escolhidos para fazer esse tipo de trabalho no tempo que outras pessoas não pudessem participar, e aqui está a prova, que tinha alguém mais participando que não era levita, como é o caso de Neemias. Assim também na igreja. Quem tem o dom só precisa de ser lapidado e trabalhar para a honra e glória de Deus. E é isso que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Seja para pregar, seja para cantar, seja para tocar, seja para fazer qualquer coisa na causa de Deus. O importante é lembrar que nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós somos um tijolinho que compõe essa grande igreja, seja ela física, seja ela espiritual, mas que o trabalho dela como um todo é feito para que as ovelhas possam vir buscar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, possam vir buscar o médico dos médicos e todos nós sermos curados, purificados, para irmos ao encontro com o Senhor dos ares. Em muito breve, assim que ele voltar para nos buscar, que essa é a maior promessa da Bíblia Sagrada, feita pelos lábios do próprio Filho de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 ao 3, onde ele diz que eu voltarei, vou preparar-vos lugar, e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele abre esse texto, inclusive, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. Veja, que coisa interessante. Uma promessa linda. O que aconteceu aqui com Esdras e Neemias, 457 a.C., é o mesmo que deve estar acontecendo conosco sempre ao nos envolvermos em qualquer atividade na causa de Deus. Seja uma simples lição que participamos, um simples cântico que apresentamos, ou uma apresentação de tocar algum instrumento, seja o que for. Qualquer participação nossa na igreja é importante, é de grandeza. E conectados com o Espírito Santo, sempre ele nos conduzirá à excelência no exercício e na prática, ou na execução de nossas funções. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um outro detalhe muito importante de ser destacado aqui, nós podemos observar lá em Ezequiel, no capítulo 28, verso 13, que a música em si, já nos primórdios do universo, já é apresentada aí nesse texto, que Deus havia preparado para Lúcifer instrumentos musicais, mostrando o envolvimento daquele indivíduo com a música. E o criador da música, então, o que promovia esse louvor maravilhoso, já nos primórdios do universo, que não temos nem condição de contar os milhares e milhares e miríades de anos na eternidade afora, por onde isso aconteceu um dia, e de forma absoluta continua acontecendo em todos os reinos do universo, por onde há vidas, e são incontáveis
de reinos puros, de reinos que nunca, jamais pecaram, mas também reinos como o nosso, aqui na Via Láctea, chamado então na Bíblia de primeiro céu, também, que conhecem a música e dedicam na música. E da mesma forma que o indivíduo dos primórdios acabou usando esse dom para o mal e ensinando o lado negro da música, formando através da música grupos completamente mergulhados em pecado e diversos tipos de abominação pela faixa do conflito, por onde quer que haja acontecido, por onde quer que se envolva esse grande conflito entre o bem e o mal, a música tem duas linhas, a linha da luz e a linha das trevas. Conectado com a luz, nós estaremos sempre focados no reino eterno e faremos com excelência tudo para a honra e glória de Deus. Mas do contrário, mergulhado em trevas, não há limites de contar o tamanho do buraco sem fundo que as pessoas que mergulham em música para as trevas, que eles possam descer. Aquele buraco que parece mais um pesadelo. Não acho fundo. É depressivo e muito chocante. A música, a verdadeira música usada para a honra e a glória de Deus, e mesmo a música que eleva o nosso coração, que nos leva a relaxar, a boa música, ela faz muito bem. Faz bem para nós, seres humanos, faz bem para os animais. A natureza agradece a boa música. Tem muitos estudos aprofundados sobre isso e que confirmam o que eu estou dizendo. Não foi à toa que nos registros bíblicos, além desse de Ezequiel, que é muito importante, 28, verso 13, temos também Êxodo, capítulo 15, verso 1 e 2, 2 Crônicas 20, de 21 a 22, e Apocalipse, capítulo 15, verso 2 a 4. Veja que o de Ezequiel mostrou os primórdios lá na eternidade. E esse de Apocalipse 15 mostra o futuro também na eternidade, aonde estará acontecendo o cântico de Moisés, estará acontecendo o cântico novo e coisas do gênero. E músicas que nós não temos nem ideia, instrumentos que nós não temos nem ideia, mas que Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema: sacrifícios como parte da adoração. Analisando Neemias capítulo 12, verso 43, nós podemos notar que, evidentemente, esses sacrifícios, desde Gênesis capítulo 3, verso 15 até o verso 21, aonde contextualiza já esse assunto, passando por toda a história do pecado sobre a face da terra, até no Calvário, toda a ocorrência do gênero com sacrifício de animais estava voltado para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo de uma só vez, que é o que ele está fazendo hoje. Mas primeiro, para isso chegar à sua plenitude, ele primeiro pagou o preço do pecado. Pagou com a sua própria vida. E é interessante que quando chegou nos dias da sua missão, que ele estava vindo para ser batizado por João, o seu primo, João, tomado pelo Espírito Santo, aponta o dedo para ele, lá no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, isso é fantástico. Aqui ele estava dizendo que ali estava o responsável pela purificação do santuário e dos santos. Por que santos? Dos que pertencem a Deus. Ele purifica todos aqueles que pertencem a Ele. E no verso 36 do capítulo 1 do Evangelho de João, de novo acontece a mesma coisa no outro dia, outra vez. Ele vê de novo Jesus passando e diz: eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, é interessante que em nenhuma dessas duas vezes João estava em consciência plena, normal. Ele estava tomado pelo Espírito Santo no momento em que Jesus apareceu. Semelhante quando eles eram um nenenzinho, embrião, lá no útero de suas mães, que o Batista já
teve aquele movimento pulando, ele já estava com 6 meses, e Jesus tinha poucos dias no ventre de Maria. João com 6 meses, já no ventre da mãe. Quando Maria chegou perto de Isabel, João Batista já pulou dentro do ventre dela, sentindo a presença do Filho de Deus ali do seu lado, do Cordeiro de Deus, que agora ele adulto, do mesmo jeito, estava tomado pelo Espírito Santo apontando. Por que nós sabemos disso? Porque quando ele estava preso, ele pediu 2 discípulos dele, de João Batista, quando ele estava lá no palácio de Herodes preso, ele pediu que esses indivíduos fossem até Cristo, para saber de Jesus se ele realmente era o que havia de vir. Ou seja, se ele era o Cordeiro. Veja que é como se tivesse tido uma amnésia na mente de João, e ele não estava lembrando dos detalhes do que ele viu. Ele criou dúvida. Algum tipo de dúvida ficou pairando no ar. Que ele tinha flashes do que aconteceu, mas não se lembrava daquela tão poderosa emoção e convicção que ele havia tido quando estava tomado pelo Espírito Santo. E Jesus vai e cita o texto de Isaías, mostrando para ele que exatamente o que ele estava buscando é o que ele assistiu e é o que estava acontecendo. De fato, era ele. E João pôde descansar em paz. Então, João estava tomado pelo Espírito Santo quando teve essa revelação aqui. E quando ele estava lá na cadeia, inspirado pelo Espírito Santo, ele recebeu a resposta que ele queria e descansou nessa certeza de que, de fato, ele foi uma peça importantíssima na apresentação desse Filho de Deus para a humanidade. Ou seja, ele concluiu com êxito a sua missão. E realmente já poderia descansar. Mas Jesus iria ressuscitar e levar embora. Não creio, de hipótese alguma, que Cristo ia deixar ele para trás. Naquela ressurreição que é relatada em Mateus 27, de 51 ao 53. Creio pessoalmente que João não faltou dentre aqueles que ressuscitaram ali, que entrou na cidade, ajudou a evangelizar muitos, confirmando realmente que Jesus era o Messias, porque ele diz que santos que viveram no passado. João já era passado, já tinha morrido. E eu creio muito que ele realmente tenha participado. Foi uma peça muito chave nesse contexto da apresentação do Messias para a humanidade. Portanto, esses sacrifícios apresentados aqui, em toda a história, se completou em Cristo, no Calvário. Por isso que, assim que ele morreu, esse texto que eu acabei de citar de Mateus 27, 51 e 53, confirma que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Ou seja, esse véu que impedia o acesso do povo diretamente ao lugar santíssimo, ao Shekinah, a presença do Deus vivo, agora tinha aberto o acesso graças ao Calvário, que abriu isso. Jesus pagou o preço. Não precisa mais de sangue de animais. Todos podem chegar individualmente, diretamente ao Senhor Deus, ao Criador e mantenedor do universo. Todos, individualmente. Por isso, esse significado amplo do rompimento do véu de cima e embaixo. As leis cerimoniais, esse sacrifício de animais que até ali duraram, não era para existir mais. E isso foi muito difícil de se ajustar de forma plena na história da igreja primitiva, porque por anos para frente ainda deu canseira. Lá na altura daquele concílio de Jerusalém, onde Paulo já participava, é que foi se consagrar definitivamente a arrancada definitiva de eliminar por completo o ranço que ainda existia, conhecido por circuncisão, que ainda era um divisor de águas dentro da igreja cristã. Quanto problema e divisão dentro da igreja trouxe esse assunto que era para ter encerrado lá no Calvário, quando o véu rasgou de cima e embaixo. E infelizmente muitos cristãos não entenderam corretamente isso, mesmo os 12 apóstolos que levaram a missão avante, de realmente passar a régua nesse assunto de vez, só no Concílio de Jerusalém. Dezenas de anos depois do Calvário. Mais de 30 anos depois do Calvário. Mas finalmente ficou claro o assunto e até hoje está valendo, ficou estabelecido e está registrado nas Escrituras Sagradas. Hoje os sacrifícios que compõem a nossa adoração é mesmo o sacrifício puro, santo e agradável a Deus, um culto racional. E que não é fácil. Servir a Deus realmente exige sacrifício. Mas não é sacrifício de morte, não é coisa tremenda. É porque
fazer escolha entre a luz e as trevas, dedicar às coisas de Deus, nos leva a abrir mão de muitas coisas do mundo que traz prazer na nossa carne. E que não seria mais interessante em quem anda na luz estar compartilhando ou convivendo com certos tipos de costumes e hábitos que não cabe mais a um filho de Deus ou a um filho da luz estar compartilhando, estar participando. É muito prazeroso servir a Deus. Isso em toda a nossa vida, tanto no sentido de alimentação, no sentido de vestuário, no sentido de práticas esportivas, nos louvores que dedicamos a Deus. Tudo isso reflete, de certa forma, a estrutura da luz. E quanto mais próximo do contexto bíblico, quanto mais próximo do contexto da luz verdadeira, a luz eterna que é Cristo, da qual nós somos luz do mundo, quanto mais próximo disso nós nos colocamos à disposição dele, mais de fato seremos reconhecidos como luz do mundo e sal da terra, dando tempero para o mundo ao nosso redor. Aquele tempero equilibrado, gostoso, que todo mundo quer saber a receita, do porquê que o nosso olho brilha tanto, porquê que a nossa felicidade é tão grande. Enfrentando as mesmas dificuldades que todo mundo enfrenta e nós somos felizes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, sacerdotes e levitas como parte da adoração. Neemias capítulo 12, do verso 44 ao 47, nós temos aqui uma representação que o corpo administrativo da igreja, hoje, como naqueles dias, representado aqui por sacerdotes e levitas, de um modo geral, tem essa mesma função de conduzir a igreja a essa comunhão mais ampla com Deus, coordenando os trabalhos administrativos na causa de Deus, para que todas as ovelhas possam ser reunidas de forma prazerosa e aos pés de Cristo, todos nós, sejamos oficiais ou não, ou simples membros da igreja, mas todos nós recebermos o alívio para as nossas almas. Recebermos o conforto da salvação. Exercitarmos no nosso dia a dia o senso de uma missão cumprida, para que as bênçãos de Deus prossigam conosco e no legado que deixaremos sobre a face da terra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, cicatrizes eternas. Pelo contexto sagrado, sabemos que Cristo será o único indivíduo que manterá as cicatrizes dos cravos em suas mãos e do seu peito para todo sempre. Justamente por isso que a pena inspirada aqui no grande conflito, página 651 a 652, diz o seguinte: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se olvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplandentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem decaído, que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhes quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Pense nisso, meus irmãos. Com relação aos querubins e os serafins aqui, eu vou ficar com Paulo no capítulo 9, verso 5 de Hebreus. Vamos deixar esse assunto lá para a escatologia. Aqui não. Mas é muito interessante, meus irmãos. Não deixe de assistir a escatologia. É muito importante. Essas lições que temos estudado são lições maravilhosas
que realmente nos amadurecem em nossa fé e deixa brilhantes os nossos passos para trilharmos rumo à Canaã celestial. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua palavra conduzida a nós em todas as épocas da história do teu povo. Nos abençoe, continue nos dirigindo a nossa vida, trazendo mensagens importantes, como tem sido na história da tua igreja, para que possamos amadurecermos em nossa fé e trilharmos com segurança e firmeza, cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Prepare-nos para o teu reino, a nós e os nossos lares representados, e que sejamos todos contados entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.